Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de alienação parental. O que vem a ser isso? É um comportamento que leva à desestruturação de uma família inteira. Então, toda separação é um processo muito doloroso, de sofrimento muito grande para toda a família. Os pais sofrem muito, mas as crianças ficam no meio e essa criança passa a ser usada por um dos genitores, aquele que detém a guarda, vai conduzir o comportamento dessa criança de forma que esse genitor, que provavelmente com o emocional bastante prejudicado, vai conduzir essa criança a ter comportamentos de aversão ao outro genitor que está distante. Então, na separação, quando o juiz determina quem fica com a criança vai passar um período com um dos genitores e um período vai ter visitas periódicas com o outro genitor. Então, o que acontece aí? Nesse período, a criança pode ser estimulada pelo genitor que detém a guarda, ou por uma avó, ou por um avô, uma tia, a hostilizar o outro, a ter sentimentos de aversão pelo outro genitor que está distante, porque a família, ou a mãe, ou outro membro da família começa a estimular essa criança no sentido de que o outro pai ou a mãe que está distante não tem tanto afeto, não é uma pessoa carinhosa, não provê as necessidades básicas da criança, e a criança vai nutrindo sentimentos aversivos. Essa síndrome, ela pode chegar a um extremo, assim, uma situação bastante grave, quando a pessoa denuncia até o outro de pedofilia, porque a pedofilia, quando é no ambiente familiar, ela pode ter um sentido assim bem sutil, porque as carícias, a aproximação maior da criança, fica difícil do juiz comprovar se é verdade ou não. Então, algumas denúncias que o genitor que detém a guarda pode fazer, e falsamente, ela pode incriminar o outro de comportamentos que não são reais, porém são de difíceis diagnóstico, difícil constatação. Então, na síndrome de alienação parental, o que vai acontecer? A criança começa a perceber o genitor que está distante como uma pessoa inadequada, uma pessoa com pouco afeto, uma pessoa má. Isso só vai satisfazer o ego daquela pessoa, daquele genitor que está com a criança, ou daquela avó, ou daquele parente que está com a criança e que precisa de um fortalecimento no ego, então ela vai jogar a criança contra o outro pai. Então, Richard Gardner, quando definiu a questão da síndrome da alienação parental, passou um longo período aí sem que o âmbito jurídico desse esse valor, né, merecido para essa questão da síndrome, mas em 2010 a psiquiatria forense e a psicologia jurídica já tem isso como lei prescrita já na legislação de proteção total à criança. Então, é muito comum a criança ser vista, ser usada como uma moeda de troca por aquele genitor que detém a guarda. Então, o que acontece? Pode dizer para a criança que o genitor não oferece segurança, que esse genitor não faz o seu papel, não cumpre com o seu papel de pai ou de mãe, e a criança começa a ter uma percepção distorcida na relação que ela tem com aquela pessoa. Quando essa criança vem a crescer e ela começa a perceber a sutileza nesse tratamento, e ela começa a perceber que as coisas não são bem assim, e então ela que já perdeu o vínculo com um dos genitores, porque ela foi estimulada no sentido de sentir aversão pelaquela pessoa, agora ela vai perder o vínculo com esse outro genitor, que foi o que a preparou para esse comportamento. Quando essa criança toma conhecimento de que essa realidade não é verdadeira, que foi passada para ela, então aí ela rompe também um vínculo com a pessoa que a alienou, no caso, que a jogou contra aquele genitor que
normalmente está um pouco mais afastado. E aí o que acontece? Essa pessoa perde o sentido de realidade, ela perde algumas referências de família e vai abrir nessa criança, ou adolescente, ou até na vida adulta, uma possibilidade de gerar transtornos, né, de médio a grande porte, porque essa criança pode desenvolver depressões. Então, aí, num dado momento, essa pessoa pode desenvolver transtornos, né, afetivos. Algumas podem ter tendência ao furto, outras tender para a prostituição, ou ter outras distorções de realidade bastante complicadas e precisar de tratamento psiquiátrico e psicológico para poder retomar o seu eixo que se perdeu aí. No momento em que a pessoa que está alienando uma criança, um pai ou uma mãe, ele não está pensando no outro, ele está com uma postura bastante egoísta, apenas de afetar o outro, mas ele não pensa no prejuízo que toda a família pode ter com essa conduta distorcida. Então agora, a partir de 2010, quando a síndrome da alienação parental se torna lei, o juiz já tem como, os juízes, o magistrado já tem como punir e até trocar, mudar a condição da guarda da criança a partir da constatação da síndrome de que essa criança está sendo alienada. E nisso entra o papel os peritos, né, as equipes de suporte na questão da psiquiatria forense.